Agora você vai curtir mais um corte do Arquibancada Tricolor. Então, ó, deixa o seu like, já se inscreva no canal, dê essa moral para o nosso trabalho e, claro, não perca nada do AT aqui no YouTube. Renan, quero puxar com você o assunto Luciano, porque ele marca mais uma vez, dispara como artilheiro do São Paulo na temporada e é o terceiro maior artilheiro do São Paulo no século. Então temos aí as estatísticas, ele tem, cara, 17 gols e 2 assistências em 56 jogos na atual temporada. No seu histórico pelo São Paulo são 84 gols, ele fica atrás apenas então de Rogério Ceni com 112 gols e de Luiz Fabiano com 212 gols no século XXI de artilharia da história do São Paulo. Ele é um cara muitas vezes controverso, muitas vezes questionado, mas é inegável que o cara sabe o caminho do gol, principalmente no Morumbi, né, Renan? Não, ele é eficiente demais. Ele sabe realmente. E um detalhe, na minha opinião, jogando fora da sua posição. Que na minha, ao meu ver, e o Chacon falou um detalhe que passou despercebido. Imagina ele mais perto do Caleri. Porque ele está fazendo uma função, vamos lá, como um, entre aspas, 10, um meia, né? 10, não estou falando pelo número, um meia, que ele não, na minha opinião, até agora, ele não fez e não vai fazer. Então, para potencializar o jogo do Luciano, o jogo do Caleri, o jogo do Lucas, eu faria um outro modelo tático, que deixaria o Luciano muito mais perto da área, da onde ele é completamente decisivo, como foi nesse jogo, como é chutando da entrada da área, ele finaliza muito bem da entrada da área. Então, quando você da temporada, né? Exato. Quando você pede para o Luciano ir lá buscar a bola no pé de zagueiro, no pé de volante, ele está muito distante disso. E mesmo assim, com esses números que você mostrou, 16 gols no ano, certo? 16 ou 17? Não lembro. 17. Ali. Agora o Luciano, 17. Fantástico, muito bom, um número muito bom. E, repito, numa posição que eu acho que não é a melhor para ele, e não é a melhor para o Luciano, e não é a melhor para o Caleri, né? Ter ali a aproximação de um jogador com a movimentação dele próximo da área. O Luciano é um segundo atacante. O Luciano não é um meia. Ele não é um meia armador. Ele não é articulador. Ele não é o cara que controla o meio de campo. Não é. Ele não é esse cara. Então, nesse sentido, o Luciano tá muito bem. E assim, para mim não é surpresa. Eu espero isso do Luciano. Eu acho que ele é um grande finalizador. Ele ali perto da área, ele é muito bom. Ele sabe muito bem o caminho do gol. Sabe o momento certo de entrar na área, mas quando joga nesse melhor posicionamento aí. O Luciano é muito eficiente, muito efetivo dentro de São Paulo, e num ano que o São Paulo vai ter a torneira mais fechadinha, né? É um cara que vai ser imprescindível ali no ataque do São Paulo, na minha opinião. 2 golzinhos, tá, para artilharia do campeonato. O Luciano tem 10, tá bem embolada a artilharia do campeonato esse ano. 10 gols. Luciano, o Estevão, que é o líder, né? Alberto, Hulk, Alejandro, Pedro tem 11, Estevão tem 12, é o líder da artilharia. É muito loucura da minha parte pensar num ataque com o Luciano de referência, a gente dá aquele refresco pro Caleri e tentar colocar ali, sei lá, Rato, Lucas e Ferreira, ou Eric, Lucas e Ferreira, ou não? Ou eu tô brisando? Não, cara, eu acho que... Eu cheguei a cogitar isso, cara, em algumas vezes, algumas reflexões, assim, eu cheguei a pensar, não acho loucura, não. Não, talvez não como centroavante, mas um falso 9, que eu acho que faz mais uma função assim do Luciano, ocupando não a área em si, se bem que o gol que ele fez, né, foi bem de camisa 9, né? Mas ali na entrada da área, como um falso 9, como até um cara de aproximação do que seria o Lucas aí nesse sistema centralizado, né? Aproximando mais para os dois se infiltrarem, né, por ali. Mas com ele no meio aí para tentar receber as bolas cruzadas, seja de Ferreira ou seja de Rato. Às vezes pode ser até para dar um descanso para o Caleri, se o negócio é cansaço, ou se for para dar uma, como eu posso dizer, para dar uma mudada, né, no esquema, para dar uma mudada, falar assim, ó, Caleri, pô, vai no banco aí e quando você entrar, come a bola aí, volta a jogar a bola que a gente sabe que você joga. Às vezes pode ser. Não é loucura, mudam as características, não é loucura, né? Você não esperaria do Luciano fazer um pivô. Eu acho que você poderia também centralizar mais o jogo, não só jogar aberto. Quando você está com o Caleri, o jogo fica um pouco mais
para os lados para tentar cruzamento. Você pode fazer tabelas ali por dentro, que ele tem muita qualidade para isso. E, bom, repetindo, ele estaria aonde eu acho que ele mais rende, que é perto da área, ali entrando na área, não lá atrás indo buscar a bola no pé de volante de zagueiro. Mas, Wilson, em cima desse seu pensamento, você acha que o Luciano, de fato, acho que isso fica muito claro que ele tem que jogar mais próximo da área, onde o Luciano é diferente, ele fez um gol, né, quando ele conseguiu pisar na área, depois até ele tem um cabeceio que passa muito próximo ao gol, quase faz um segundo gol durante a partida, mas assim, você acha que ele sendo essa referência, o Calleri em boa fase também, qual seria esse ataque do São Paulo para você colocar o Luciano mais próximo da área? Porque gera isso também, né? Ele não é exatamente um centroavante camisa 9, mas dentro da área ele é tão bom quanto um centroavante que é referência de gols, né? Então, a minha resposta divide em duas. A primeira, em cima do que o Renan falou, a gente não busca o Calleri muito pro pivô, né? O Lucas tenta definir, o Ferreira define, e o Calleri fica refém disso, ele não é tão buscado. Então, acho que o Luciano pode ser uma alternativa ali, porque o Luciano, cara, o Luciano é tipo o Germancano lá do Fluminense, tem que chutar pro gol. Chuta pro gol que vai desviar, vai entrar na gaveta. Ele é o cara que tem que estar sempre finalizando. Isso é uma saída para o São Paulo hoje, principalmente pela fase que o Calleri atravessa. Mas agora, respondendo a outra pergunta, Gabriel, eu acho que esse time do São Paulo ele teria que mudar em algum momento, em alguns jogos, para um esquema com 3 homens de meio campo. A gente sofre muito inferioridade numérica no meio campo, e aí eu gosto muito dos volantes. E não é porque eu tenho 3 volantes que eu vou só defender, não. Meus 3 volantes, eles podem fazer uma marcação mais alta, dando liberdade e respiro para os meus atacantes. Então, se a gente entra num esquema com 3 volantes, o Lucas fazendo um pouco da movimentação do Garro no Corinthians, e a gente tendo 2 atacantes fixos lá, mas com os 3 volantes protegidos sem ponta, eu acho que o São Paulo entra, principalmente nesses jogos contra Atlético Paranaense em casa, Cuiabá em casa, os jogos que a gente tem que propor mais alguma coisa, a gente tem mais material humano ali dentro de campo para poder transicionar. A gente pega jogadores com a técnica do Bobadilha, que nem é um dos meus preferidos, mas o Bobadilha de um lado, o Marcos Antônio do outro, o Luiz Gustavo ou o Alisson voltando com o Marcos Antônio, com mais ritmo de jogo, a gente pega volantes que O Lisieiro tá dando uma boa opção para você fazer essa formação que está querendo isso. O Lisda também ali na função do Luiz Gustavo, agora machucado, com Marcos Antônio e Alisson voltando de lesão, com um pouco mais de ritmo de jogo, obviamente. Eu fico com o meio campo que fica um motorzinho, jogadores que têm um nível de competitividade grande, uma técnica boa, e eu dou liberdade para os meus da frente só definirem. Então eu dou mais liberdade para o Lucas transicionar, poder vir pegar a bola, eu dou mais presença de área para Calleri e Luciano, ou até mesmo, se eu pensar num time mais móvel, pode jogar Luciano na referência e André, que o André é muito mais móvel do que os dois. Cara, opção ele tem, cara. E eu acho que esse time do São Paulo combina muito com os 3 homens de meio campo. Eu sei que a gente tem bons pontas, o Eric, o Rato, o Ferreira, o William, os moleques são bons, mas tem jogo que eu preciso um pouco de preencher o meio campo para não ficar tão exposto. Espero que você tenha gostado de mais um conteúdo do Arquibancada. Isso aqui é só um trechinho. Para você assistir tudo e participar, vai no ao vivo, clica nos links aqui na descrição.